Olá pessoal, dando continuidade no entendimento da interface do USD Client, seria interessante entender alguns pontos aqui, por exemplo, nessa toolbar. Por que este menu apareceu aqui? Como que eu configuro para que isso aconteça? Por que apareceu por padrão essa aba Dashboard Global e por que a própria página apareceu maximizada? Enfim, por que ela está configurada desta maneira? Nós conseguimos descobrir isso se nós entrarmos lá no Dynamics, na parte de configuração do SD, e vamos começar a entender, por exemplo, aquela toolbar. Então existe a seção de barra de ferramentas. Na barra de ferramentas, nós podemos verificar que existem algumas. Dando uma olhada em cada uma delas, por exemplo, você já percebe que existe uma principal, criada aqui pela Microsoft. Esta barra de ferramenta principal justamente possui aqueles menus que nós observamos. Então, Applications, Dashboard, My Work, Application. Então, Applications, Dashboard, que é o nosso painel, My Work, estão todos aqui. Agora, por que ela está naquela posição? Até porque este é um registro de barra de ferramenta, porém eu preciso colocá-lo naquela posição no WPF do USD. Por que está lá? Então, porque se nós entrarmos na definição de associação entre este registro e os controles hospedados, nós vamos ver que justamente existe isso. Então existe um hosted control, vamos entrar associado, vamos entender para que serve este hosted control. Então tem o nome de toolbar container, mas o importante aqui deste registro é que ele é do tipo container de barra de ferramenta e está no grupo de exibição toolbar panel. Então esse é o motivo de você observar que existe um menu nesta posição logo depois do logo tipo do SD Client. Percebe que eu tenho que digitar aqui onde ele vai ficar, na posição do painel, no grupo de exibição. Isso está documentado. Então, por exemplo, o toolbar panel, entrando na documentação da Microsoft de painéis, tipos de painéis e layouts, você vai ver a definição dele justamente aqui. Toolbar panel. Então, nós colocamos justamente o objeto, no caso um hosted control, lá do lado direito do logo do USD. Ok, voltando para o client. Outro ponto importante, se eu clico em alguma opção de menu, percebe que ele abre outra aba aqui para mim. Por que isso acontece? Como que isso está configurado para que apareça essa My Work Global? Então, novamente, entrando na configuração do server, vamos entrar lá na barra de ferramenta. Nós descobrimos que existe esta barra de ferramenta. E se nós olharmos no My Work, que é um botão na barra de ferramenta, o botão executa uma ação, ou mais de uma ação. Então existem ações aqui. E uma delas é justamente essa, carregar uma action call My Work. Por isso que aparece aquela aba para você. Se nós entrarmos nesta chamada de ação ou action call, nós descobrimos que ocorre justamente isso, uma execução de uma URL. E é justamente a de dash. Por exemplo, esta daqui é de My Work, é Home Dashboard, passando o ID aqui, por exemplo, na área de Workplace do Dynamics. E também isso funciona porque este dado aqui é passado como parâmetro para esta ação Navigate. Então, outro ponto importante, a configuração desta action dentro de uma action call. E por que eu sei que é Navigate? Então, novamente, existe uma documentação Microsoft que especifica todas as UII actions para nós.
Deixa eu ver se essa está aqui, por exemplo, a Navigate. Está. Então essa é uma pré-definida. Então essa é para que ela serve? Justamente para poder navegar numa página do CRM. É esse nome que nós temos que colocar aqui. Se entrarmos nessa UI Action, você vai perceber que isso é importante. Você precisa digitar exatamente Navigate, se você quer navegar numa URL. Então o campo nome é importante, precisa respeitar a documentação da Microsoft. Aqui é um GET, pode ser GET ou POST, então ele vai fazer um GET numa página. Basicamente é isso. Então nós podemos descobrir por que o menu está aqui, ao clicar por que aparece esta opção. Agora é interessante também, por que apareceu por padrão esta Dashboard Global e não ficou vazio ou não entrou na My Work. Deixa eu fechar então aqui essa opção para nós descobrirmos. Isso tem a ver com Hosted Controls. Se nós entrarmos nos Hosted Controls, ordenarmos por ordem de classificação, percebe que do menor para o maior, o SD ele executa os Hosted Controls. Então, ele começa executando um do tipo Connection Manager. Esse tipo de Hosted Control, ele guarda as informações de conexão do Dynamics. Depois, ele executa o gerente global, que é o Global Manager. Estes dois, eles são importantes e obrigatórios. Sem estes dois Hosted Controls, o seu SD Client não funciona. Então, para que serve mesmo o Global Manager? Por exemplo, para poder guardar a definição de idiomas lá da sua aplicação. Tanto que ele é um Hosted Control do tipo Hidden. Ele é executado, mas você não vê. Lembrando que Hosted Control pode ser Hidden, pode ser visível. O Hosted Control é parecido a um frame do HTML. Então você pode colocar dentro de um Hosted Control o que você quiser. Uma página, um XAML, um aplicativo legado, WPF, etc. Neste caso é Hidden. E aí, além da definição de idioma, lembra, um Hosted Control, a um Hosted Control você pode associar eventos. Olha lá, então agora a gente já está aprendendo mais um conceito aqui do SD, evento. O que é um evento? Então, evento executa uma action call. Então, ao ser carregado o Hosted Control possui uma lista de eventos. Por exemplo, Desktop Red. Que evento é este? Entrando neste evento, que interessante, ele vai fazer o seguinte. Ao descobrir que o desktop está pronto para ser executado, o que ele vai fazer? Vai fazer action calls. Do tipo, vou maximizar a janela, eu vou carregar o dashboard, que é aquele que nós visualizamos, e vou dar foco. Portanto, se eu fizer o seguinte aqui agora, eu vou entrar no CRM Global Manager, eu vou entrar novamente nos eventos, e eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar o Desktop Ready. Deixa eu desativá-lo. Qual a consequência disso no cliente? Vamos ver. Carregando a nova definição que eu configurei no server. Então percebe, ele carregou a aplicação, ela não aparece mais, eu tenho que clicar para que ela apareça, não está maximizada e não tem mais a aba de dashboard, justamente porque eu tirei essa definição. Então percebe que tudo é configurado. Um outro processo bem interessante é a criação de um Hosted Control personalizado. E através deste controle personalizado, nós podemos criar no Visual Studio este controle e adicionar como Hosted Control do Dynamics. Então o que eu vou fazer é isso, criar no Visual Studio uma telinha muito simples.
e eu vou adicioná-la como este hosted no Dynamics. Então vamos lá. Vou criar um novo projeto no Visual Studio do tipo CRM SDK Templates, Unified Service Desk e o SD Custom Hosted Control. Lembrando que apareceu para mim esta opção no Visual Studio porque que eu fiz, eu baixei o SDK do Dynamics CRM 2016. Depois que eu baixei, deixa eu pegar aqui SDK, dentro de templates do SDK eu instalei este CRM SDK Templates. O resultado foi que eu tenho essas opções aqui a mais agora no meu Visual Studio. Então eu vou criar um Hosted Control no meu Visual Studio. Ok, vou deixar com este nome mesmo. Então basicamente eu tenho aqui um controle XAML. O que acontece? Eu crio o controle, porém percebam que existem quebras de DLL, praticamente todas as DLLs do Dynamics. Isso acontece porque eu preciso adicionar uma package. Essa package vai conter todas estas DLLs do Dynamics. Então eu preciso fazer isso aqui programaticamente. Deixo abrir o Package Manager Console. Deixa eu listar alguns pacotes perdidos. E deixa eu pegar o comando para poder justamente adicionar as DLLs necessárias. Ok. Deixa eu instalar esta package aqui. Pronto, agora eu tenho todas as referências e as DLLs necessárias. Portanto, meu XAML vai ser carregado. O que eu vou fazer com essa interface? Eu vou simplesmente colocar um label e um botão, e quando eu clicar no botão, eu quero que programaticamente eu abra o debugger do USD, que é um outro recurso muito poderoso. Nós podemos depurar informações do cliente através do próprio USD. Então eu vou fazer isso, criar esse botão, passar um parâmetro no teste do meu debugger para a minha custom action, que eu vou criar também, e vou mostrar isso na minha telinha, o resultado. Vamos ver isso na prática. Eu posso desenhar diretamente no XAML, ou eu posso colocar os controles aqui. São muito simples, eu vou colocar um label. E um botão. Start debugger. Ok. Então este meu label aqui eu quero que ele se chame label. E o botão botão. Ok.
Eu vou adicionar aqui o code behind necessário, por exemplo, para o botão. Deixa eu adicionar aqui o conteúdo dele que me interessa. Para este botão, basicamente eu tenho este código que vai iniciar o debugger. E quando lá no debugger eu conseguir passar um parâmetro, essa minha tela vai ficar escutando esse parâmetro. E aí eu preciso vou ler via debugger qual que é a minha custom action, sendo depurada. Eu passo um parâmetro para a minha custom action e depois mostra no label o que eu passei lá na tela de debugger. Ok, bem sucedido. O que eu preciso fazer? Uma vez que eu tenho agora este projeto, eu copio a DLL, este componente, para o diretório onde está instalado o SD. Eu tentei fazer esse processo de forma automática. Eu tentei automatizar isso até porque existe um recurso aqui no Dynamics, configuração, Default Service Desk. Eu poderia pegar e usar o arquivo de personalização. O arquivo de personalização tem esse objetivo. Eu podia criar um pacote, compactar a minha DLL, subir no Dynamics, e aí quando o usuário iniciar o SD Client, ele pegaria esse pacote, descompactaria e jogaria no diretório, mas isso por enquanto não está funcionando. Então vamos ignorar isso, copiar na mão mesmo. Já copiei. Vamos criar no CRM minha hosted control. Eu preciso dizer para o CRM executar agora essa minha hosted control. Eu criei em .NET e preciso configurá-la agora. Vamos lá. Minha custom hosted control. Então, de que tipo é esta hosted control? Controle hospedado do SD. Controle hospedado do SD, digo que é global. Eu quero que apareça no painel principal, main panel, do USD. Ok. Ele pede para hospedagem informações da minha DLL. A minha DLL ela tem a seguinte informação: vai ser necessário para que o cliente execute. Eu preciso passar o nome da Eu preciso passar qual é o nome da DLL. O nome da DLL ponto nome da classe. Basicamente é isso. Ok. Vamos salvar. Ok, parece que eu já tenho uma dessa, deixa eu verificar. Ok, cancela. Ok. Deixa eu ver se eu já tenho essa cadastrada. Vamos criar um nome diferente. Então tem a minha custom hosted control do tipo controle hospedado do SD. Isso, main panel. Agora sim, eu vou
adicionar informações do meu componente, a minha dll.aclasse. Ok, vamos esperar salvar. Ok, salvou a minha hosted control. Então agora eu preciso apenas adicionar uma ação do UII. Então eu preciso adicionar uma UII action para que eu possa justamente capturá-la no meu código. Adicionar nova ação. Vou chamá-la de myCustomAction. Basicamente é isso, não preciso fazer mais nada. Salvando no online, então fica um pouco lento. Ok, então está feito. Agora eu posso testar no cliente. Copiei já a minha DLL. Vamos iniciar o cliente. Ok, então, deixa eu até tirar essa que não me interessa no momento. Essa daqui, na verdade. Então, para testar, você percebe que apareceu agora mais uma aba, que é a minha hosted control customizada. A ideia qual é? Startar o debugger, iniciar o debugger, que é um recurso do próprio USD. Através do debugger eu imputo uma informação e essa informação vai ser atualizada neste label aqui. O debugger é um recurso interessante que pode ser iniciado por aqui também. Eu posso fazer programaticamente. Ok, o botão iniciou a aba de debugger. Então o debugger é interessante porque eu posso fazer uma ação direta. Eu posso escolher onde eu quero executar o debugger. Então eu quero o debugger na minha CHC, minha Custom Hosted Control, e lembram que criei e associei para minha Hosted Control uma action. Então eu quero para esta action, olhando aqui no código, ela espera um parâmetro de username, esta action espera um parâmetro de username e vai popular o label com que eu colocar lá. Vamos lá, username igual test. Executar no debugger. Aqui embaixo o debugger foi executado. E aí está o teste no meu label. Se por acaso não funcionasse, como é que eu vou saber onde aqui ocorreu o erro? Como eu poderia depurar, na verdade, o meu código-fonte no Visual Studio? Então também é fácil, porque lembra, tudo está local aqui, eu estou testando no cliente, eu tenho todo o meu ambiente de desenvolvimento, portanto eu posso no debug anexar um processo. Quem é o processo? É a própria aplicação USD, o executável do USD. Então eu adiciono esse processo. Uma vez que eu adiciono esse processo, eu posso depurar novamente. Se eu entrar aqui, passar qualquer informação, pronto, eu depuro o meu código. Então percebe que a action é a myCustomAction, justamente porque foi a que eu defini lá no debugger.
aqui eu posso depurar, fazer o que for necessário. Eu vou adicionar o que eu digitei lá no debugger no meu label. E aí, olhando o resultado, está aqui. Ok? Obrigado novamente, pessoal, e até a próxima.